Atos dos Apóstolos. Antes de voltar para junto de Deus, Jesus ordenou aos seus discípulos: Fiquem em Jerusalém até que do céu venha sobre vocês o Espírito Santo. Depois de revestidos, serão minhas testemunhas por toda a terra. Jesus então subiu aos céus até desaparecer diante dos olhos dos discípulos, oculto por uma nuvem. Voltaram para Jerusalém e lá permaneceram todos em oração, aguardando a promessa de Deus. Estavam reunidos no cenáculo quando de repente veio do céu um som de vento impetuoso. Logo em seguida, viram línguas de fogo que pousaram sobre cada um dos que ali se encontravam. No mesmo instante, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. Em Jerusalém, habitavam homens de várias nações que ficaram maravilhados de ouvirem os discípulos falarem no idioma de origem de cada um deles. Não encontrando explicação para esse fenômeno, porque os discípulos de Jesus falavam em todos os idiomas, começaram a dizer que eles estavam embriagados. Pedro, então, colocou-se de pé e disse: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, não estamos embriagados. Este é o cumprimento das profecias e da promessa de Deus de que receberíamos autoridade celestial para anunciar que Jesus, o homem que morreu crucificado em Jerusalém e que ressuscitou ao terceiro dia, é Cristo, Filho de Deus. E Pedro continuou a pregar, a falar do pecado, do perdão e da salvação. Neste dia, converteram-se quase 3.000 pessoas. Depois dessa ocasião, os discípulos, também chamados de apóstolos, começaram a anunciar a palavra de Deus com autoridade, sabedoria e poder. Estevão foi um dos discípulos que anunciou a palavra com ousadia. Realizou muitos milagres e curas entre o povo. Muitos homens, doutores da lei, foram discutir com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria que Deus concedia para ele. Resolveram prendê-lo com falsas acusações e depois condenaram-no à morte por apedrejamento. Enquanto era apedrejado, o rosto de Estevão brilhava como o de um anjo. Ele sorriu ao ver os céus abertos e Jesus à direita de Deus. A glória deste momento foi tanta que Estevão não se importou com a dor. Morreu corajosamente. Mesmo com perseguições, a pregação dos apóstolos continuou, operando conversões e muitos milagres. Certa vez, Pedro e João foram ao templo para orar. Um coxo estava sentado na entrada pedindo esmolas, quando ele implorou a ajuda de Pedro, que disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E na mesma hora, o coxo levantou-se de um salto e começou a andar perfeitamente. E o número de cristãos crescia cada vez mais. Felipe, outro apóstolo, recebeu do anjo do Senhor a seguinte ordem: Levante-se e vá à região de Gaza. Felipe foi e no caminho encontrou um homem, superintendente do tesouro da rainha Candace da Etiópia, lendo as Escrituras. Felipe aproximou-se da carruagem do etíope e perguntou: Você está entendendo as Escrituras? E o homem respondeu: Como posso entender se não há ninguém para ensinar? Então, Felipe explicou palavra por palavra, falou de Jesus e o etíope creu. Chegaram perto de um lugar onde havia água e o etíope pediu para ser batizado. O apóstolo batizou-o e seguiu seu caminho anunciando a Jesus. O rei Herodes começou a perseguir os cristãos, mandou matar Tiago e prendeu Pedro. A igreja orava pedindo a Deus que o libertasse. Pedro estava acorrentado na parede e guardado por soldados romanos. Era tarde da noite quando repentinamente resplandeceu uma luz na prisão. O anjo do Senhor tocou Pedro, despertando-o. Pedro, calce suas sandálias, coloque sua capa e venha, disse o anjo. Pedro seguiu o anjo pensando que era uma visão. Passou pelos soldados que dormiam e, chegando na rua, o anjo desapareceu. Pedro viu então que era realidade. Pedro seguiu para a casa onde toda a igreja estava reunida orando por sua vida.
Quando o viram, alegraram-se e louvaram a Deus, e a fé de muitos foi fortalecida pelo milagre. Ninguém conseguia deter os apóstolos. Eles pregaram o evangelho, abriram igrejas, fizeram discípulos e espalharam cristãos por todo o mundo até os dias de hoje.